Bom, então ontem nós estávamos discutindo algumas questões, né, ligadas aí à invariância ainda, né, estávamos tentando, porque quando nós classificamos as interações fundamentais, sobretudo sobre o aspecto mais microscópico, as invariâncias discretas são importantes. Então, a invariância C, P e T são importantes, não só para classificar as interações, mas também para classificar as partículas fundamentais. Então, vamos tentar já começar a ver isso, né, olhando as equações de Maxwell. A gente pode ver isso na mecânica quântica, pode ver isso na eletrodinâmica quântica, ou pode ver isso no próprio eletromagnetismo de Maxwell. Ontem a gente falou, então, sobre a invariância, sobre paridade, conjugação de carga. Então, a gente viu, por exemplo, que a interação elétrica, pelo menos as equações de Maxwell, na interação eletromagnética, ela preserva C, começou até pela paridade, ela preserva a paridade, ela preserva C, conjugação de carga, e nós estamos vendo agora, vamos ver a reversão temporal. E então, ela, na verdade, preserva o que a gente chama de CPT, é a chamada teorema do CPT. Tem o status de um teorema, porque, pelo menos para as teorias quânticas de campo, isso é demonstrado com base em certas hipóteses bem fundamentais. Então, vamos ver hoje, que quando a gente descer a dimensão, por exemplo, considerar teorias planares, né, como é o caso dos sistemas da matéria condensada, teorias tridimensionais altas, a gente pode começar a ter desvio de algumas dessas simetrias no eletromagnetismo. E, por exemplo, ontem eu falei de do resultado teórico, mas que é um resultado experimental também, que está ganhando bastante espaço na comunidade, no estudo, sobretudo, de física além do modelo padrão, que é a questão do movimento de polo elétrico do elétron. Porque o fato do elétron ter um dipolo elétrico não nulo é uma prova da violação de CP. E aí isso não pode ser acomodado no eletromagnetismo. Vamos ver por quê. Estamos então de uma outra física que dê a devida explicação de por que o elétron adquire momento de polo elétrico. E aí a gente já falou ontem, vamos reforçar hoje, a interação fraca está nos bastidores dessa questão. Só que a interação fraca e o modelo padrão dão um resultado muito abaixo, cerca de 10 ordens de grandeza, 9 ordens de grandeza, abaixo do limite experimental. Então isso mostra que deve ter uma física mais robusta do que um modelo padrão por trás desse resultado. Então é um resultado bastante interessante, é um resultado muito atual e que está envolvendo muitas discussões. Então vamos voltar aqui para as nossas equações de Maxwell, vamos escrever as equações de Maxwell. Tudo que eu estou fazendo agora das equações de Maxwell, só para dar o paradigma, vocês podem tentar ver para outros modelos eletromagnéticos que nós estudamos. Por exemplo, anteontem, nós falamos aqui de modelos eletromagnéticos com background, né? Campo de fundo escalar, campo de fundo vetorial, onde nós nos concentramos mais na eletrodinâmica axiônica, né? Então vamos voltar aqui para as equações de Maxwell, só para a gente discutir essa questão aqui da reversão temporal. Então, lembrar então também que é sempre importante, né, a relação entre os campos e os potenciais, que esses potenciais é que estão por trás de tudo. Então nós já tínhamos até falado, acho que foi na segunda aula eu comentei com vocês, e alguns de vocês já devem saber disso, né? Quem já estudou uma mecânica um pouquinho mais avançada, que a gente chama às vezes de mecânica analítica, em alguns cursos, né? Ou mecânica clássica mesmo, vocês viram que quando a gente considera o problema clássico de uma partícula carregada num campo eletromagnético externo, o
Quem aparece no Lagrangiano, quem já sabe o que é o Lagrangiano, quem aparece na densidade de energia, não são os campos A e B, são os potenciais. Os campos A e B aparecem na equação da força de Lorentz, mas quem aparece na expressão da energia da partícula acoplada com o campo eletromagnético, né, por aquela prescrição, né, do chamado acoplamento mínimo, né, a energia vai na energia da partícula livre mais a carga da partícula vezes o potencial elétrico. E o momento linear da partícula vai e aqui vai menos, vai mais. Então, essas prescrições aqui mostram que quando acopla a partícula carregada com um campo externo, os potenciais que aparecem. Deixa de lado, né? O Hamilton, deixa eu botar aqui a expressão do hamiltoniano, o que é o hamiltoniano do sistema. Se a partícula é livre tem essa expressão aqui para o hamiltoniano, então isso aqui é o caso livre. Então quando a gente diz, agora a partícula tem carga, eu estou colocando um campo eletromagnético. Então a expressão do hamiltoniano passa a ser e aí é isso aqui que nos dá a força de Lorentz. Então eu estou colocando isso assim de uma maneira clara, porque só para vocês, muitas vezes a gente é meio catequizado a pensar que os potenciais classicamente não são fisicamente importantes, o que é importante são os campos, eu estou dizendo. Mesmo classicamente, quem é importante, quem está por trás do fenômeno eletromagnético são os potenciais. Os campos são importantes também, mas numa descrição, quando a gente vai para a mecânica quântica, isso aqui nem tem mais. A gente tem que ficar aqui. Então, na mecânica quântica, são os potenciais. E alguns de vocês devem ter ouvido falar, outros provavelmente não, que tem um efeito chamado efeito Harlan-Bomb, que mostra que na mecânica quântica, o efeito físico que é medido é o efeito físico do potencial. Então, o problema é um problema de mecânica quântica. Então, quanticamente, você tem acesso aos potenciais. E isso a gente já antevê na teoria clássica. Porque na mecânica quântica, a gente para de descrever a interação por meio de uma força. A força desaparece. Quem é importante para a mecânica quântica são os potenciais. E na teoria quântica de campos, a gente ainda vai mais longe. A gente abre mão do conceito de partícula, e o que tem é o campo. Então, a partícula é desmaterializada sob a forma do campo, e é o campo que vai representar a partícula. Então, na teoria quântica de campos, a gente abre mão, né? A partícula ela é um subproduto do campo. A grandeza fundamental é o campo, não a partícula. A partícula é uma flutuação que o campo apresenta. E aí os potenciais se tornam fundamentais. Então, só para vocês irem acostumando, né? Você está muito ligado nisso. E o campo eletromagnético, apesar das equações de Maxwell esconderem os potenciais aqui dentro, eles é que são a grandeza fundamental. E é eles que estão ligados à chamada simetria de calibre do eletromagnetismo. A simetria de calibre do eletromagnetismo muito importante. Eu não estou explorando ela aqui, né? Porque eu estou considerando que tem uma plateia bem diferenciada aí. A gente está para física luz, tem gente que fez eletromagnetismo. Então eu prefiro deixar as ideias mais soltas e trabalhar menos nesses detalhes que não são tão detalhes. A simetria de calibre que está aqui, né? Que é chamada também de simetria de Gauge, né? Ela é fundamental para o fenômeno eletromagnético. E ela que é a base para nós estendermos a formulação eletromagnética para as demais interações, para a interação fraca, para a interação forte e até mesmo para a interação gravitacional. Todas as interações fundamentais que nós conhecemos,
elas são orientadas por essa chamada simetria de Gauge. Que no caso do eletromagnetismo, ela é muito simples. A simetria de Gauge significa que, partindo de um conjunto de potenciais φ e A, eu posso passar com outro conjunto de potenciais φ', que é igual a φ, mais a derivada temporal de uma função f genérica, x, e a linha igual a A menos o gradiente, que é dx. Isso está mostrando para nós que os potenciais não são univocamente definidos. Quer dizer, dado φ e A, eu posso passar para φ' e A', se eu substituir aqui esse φ por φ' menos ddt do f, e substituir esse A aqui por A' menos o gradiente do f, esses dois termos aqui vão se compensar, e eu vou ter que campo elétrico escrito em termos de φ e A ou escrito em termos de φ é a mesma coisa. E se eu substituir simultaneamente φ e A com φ' e A' segundo aquela prescrição, o campo elétrico não muda. E a mesma coisa, se eu substituir esse A por aquele A', como o rotacional do gradiente é zero, dentro das nossas condições de derivadas segundas contínuas, o B não muda. Então é isso que é chamada simetria de Gauge, a simetria de calibre do eletromagnetismo, mostrando que nós, quando definimos o fenômeno eletromagnético e usamos os potenciais, esses potenciais são sujeitos a uma transformação que não altera os campos e que não altera as equações máximas. Então, essa liberdade aqui estabelece o que nós chamamos de simetria de Gauge ou simetria de calibre. E ela é fundamental para controlar toda a propagação do fóton. Toda a física do fóton é controlada, regulamentada por essa simetria aqui, que depois nós estendemos para as demais interações. Então, eu não vou chamar muita atenção disso, apesar de ser a espinha dorsal do eletromagnetismo. Mas eu estou preferindo trabalhar com vocês em coisas mais concretas, né? Porque para muitos é um primeiro momento que estão conhecendo essa variedade de modelos eletromagnéticos que não sejam só as equações máximas. Isso aqui é o ponto que eu consideraria o ponto-chave. É a chave para a compreensão do fenômeno eletromagnético e é aqui que nós controlamos os graus de liberdade do fóton. Só uma curiosidade que eu tinha é que quando você vai verificar lá na lagrangiana da interação eletromagnética a simetria de Gauge, se ela depender do ponto, né? Isso, se ela for local, isso, está tudo local lá. aí a quantidade conservada é a carga elétrica. Isso, é a carga Mas e se ela não for local? Eu não sei qual é a quantidade conservada, tipo, qual é o significado. É ainda a carga elétrica. Ainda? Isso, a carga elétrica, mas essa questão não é simples, essa questão é uma questão muito profunda. Apesar de ela é simples, mas não é trivial. Porque é o seguinte, quando você vai definir, quando você vai dar uma descrição microscópica para a carga elétrica, em geral, nós damos a descrição microscópica sem pensar na interação eletromagnética. Quando você acende a interação eletromagnética, que é ela que vai sentir a carga e o momento magnético, essa simetria está local. Mas, quando você define a simetria, quando você diz o que é, como é que eu vou descrever uma carga elétrica dentro de uma descrição mais fundamental. Por exemplo, no eletromagnetismo clássico, que a gente tem sim cargas e corrente gerando campo. Então, como eu falei com vocês, quando a gente olha as equações de Maxwell na primeira abordagem, a gente não está tomando nenhum ponto de vista do que seja ρ, do que seja a descrição microscópica do ρ, nem a descrição microscópica do J. O que a gente sabe é que a carga é conservada, então a derivada temporal de ρ mais a divergência de J é igual a zero, é a equação de continuidade para a carga elétrica. Isso a gente sabe. Mas nós não sabemos a estrutura interna. Quem é esse ρ? Esse ρ são cargas, mas tudo bem. São cargas de que categoria? As partículas que têm a carga são partículas massivas, com spins, são spins, são elétrons, são bósons, então dando essa distinção. Então, olhando só a carga elétrica, abrindo mão do aspecto microscópico da carga. E isso
faz uma diferença para o eletromagnetismo. Então, quando a gente quer dar uma descrição mais microscópica para essa carga, a gente tem que saber o que é Rho. O que está dentro do Rho? Tá bom, Rho de Tx é uma distribuição de carga. Mas o que é a origem dessa carga? E se essa carga tem essa densidade e ela está em movimento, quem é a corrente que essa carga está gerando? Qual é a estrutura microscópica dessa corrente? Tem que estar aqui dentro do Rho. Então você vai dizer, vou tomar então o primeiro ponto de vista. Rho é uma carga, é uma distribuição de carga portada por um objeto que tem estrutura elétrica. Como foi descoberto o eletromagnetismo? O eletromagnetismo foi descoberto experimentalmente, né, a partir das cargas e as correntes que a gente tem na natureza, na matéria atômica de símbolos elétricos. Quem se movimenta, né, quem faz a transmissão da corrente elétrica não são mesmos pi, não são partículas d'água, são elétricos. Então a matéria acessível, né, a esse mundo das baixas energias é o elétron. Então, quando Marx escreveu as equações dele, quando todos esses fenomenólogos aí, Biot-Savart, Ampère, Faraday, Lenz, todo esse pessoal que trabalhou com eletromagnetismo, eles estavam vendo cargas e correntes macroscópicas. Então, eles não estavam interessados em saber o que... Agora eu quero descrever o que tem dentro desse corpo. Então, quando a gente começa, a partir dos trabalhos da década de 20 de Dirac, a dar uma descrição microscópica para esse Rho, quer dizer, quando o Dirac faz a teoria para o elétron, em 1928, ele dá uma descrição clara para o Rho. Ele diz, agora eu sei, se o elétron é o objeto fundamental, e o elétron é descrito por um campo psi de Tx, um campo de duas componentes, que seja, né, porque vamos dizer que seja um campo não relativístico ainda, fazer uma descrição não relativística do elétron. Seja um spinor, um objeto. Como vocês viram, quem já viu mecânica quântica sabe que o spin meio tem duas componentes complexas. Né? Então, isso aqui é um objeto, um vetor coluna, com duas funções complexas organizadas assim. É um vetor no espaço C2. Então, essa grandeza aqui são as componentes do campo do elétron. Então, essa carga aqui, eu consigo agora escrever em função daquilo que descreve o elétron. Essa carga aqui, a densidade de carga, ela é nada mais, nada menos do que o hermitiano conjugado desse objeto vezes ele mesmo. Ou seja, isso aqui, módulo de psi1 estar psi1, álgebra linear no C2, né, no espaço complexo bidimensional. Então, segundo a nossa descrição microscópica, se eu agora sei quem está carregando a carga é o elétron, e a descrição do elétron é dada por um campo de duas componentes, um campo complexo de duas componentes, então eu sei descrever aquela carga. Agora eu estou botando meu dedão ali dentro do Rho. O meu Rho é gerado dessa forma. E aí, aonde é que está a simetria de calibre? Se eu multiplicar psi1 por uma face, se eu fizer a seguinte transformação, psi' igual a exponencial de i, essa função f de tx atuando em psi. Isso vale para a componente psi1 e para a componente psi2. Como isso aqui é uma fase, aqui e aqui se cancela. Então, se eu mudar psi, se eu substituir esse psi1 e esse psi2 por esse psi2' e usar essa expressão, nada acontece. As fases se cancelam e é a mesma coisa que eu volto ao caso inicial. Então, essa é a simetria de calibre vista dentro da carga elétrica, não vista pelo campo eletromagnético. O campo eletromagnético incorpora essa simetria desse modo. Mas o campo está associado à partícula. Leva a carga, ele incorpora a simetria sob a forma de uma transformação de fase, não sob a forma daquelas derivadas lá. Então, o setor eletromagnético, ele só, ao mesmo tempo que eu fizer essas transformações aqui no setor eletromagnético, para não mudar o E e o B, e para não mudar isso aqui das equações de Maxwell, né? Isso tudo aqui não muda. Agora, o Rho e o J estão parados, estão à espreita. O que vai acontecer? Então, vamos lá, tudo bem? Então, se o Rho é descrito dessa maneira, e o Psi, e o J é descrito dessa maneira.
para quem já conhece as matrizes de Pauli. Psi Dagger, as matrizes de Pauli sigma, psi. Então, de novo, essa transformação aqui, entrando aqui, cancela aqui. Então, a densidade de corrente e a densidade de carga são também invariantes se eu fizer aquela transformação de fase no setor da matéria carregada. Então, eu tenho dois conjuntos de transformações. As transformações feitas nas funções que descrevem a matéria carregada e as transformações feitas no setor de campos eletromagnéticos. É isso que é a simetria de calibre na sua mais ampla extensão dentro do setor eletromagnético. Então, isso, se eu estiver dizendo, o portador de carga é uma partícula de meio, é o elétron. Mas aí se a gente disser, não, eu não estou interessado na carga do elétron, eu estou interessado em descrever o eletromagnetismo gerado, por exemplo, pelos mesons primários. Os mesons primais e os mesons primeiros são partículas de spin zero carregadas. Então elas também têm carga, mas elas têm um spin diferente do spin da elétron. Então, a descrição em termos de campo dela, ela vai ser descrita não pelo campo espinorial, ela vai ser descrita por um campo escalar. Então, vamos dizer, existe um campo escalar que não tem nada a ver com esse aqui, um campo escalar que eu vou chamar de φ pequeno, vou chamar até de S. Um campo escalar S, dx, que vai descrever a carga do meson. Então, se eu vai descrever esse campo aqui vai descrever essa partícula. Aí eu pergunto, como é que é a carga? Como é que é a densidade de carga? No caso do espinor, era psi Dagger, psi, era um objeto de duas componentes complexas, eu formava aquela grandeza, módulo de π1 ao quadrado mais módulo de π2 ao quadrado. Agora a partícula não é mais aquela, é um campo escalar. Como é que fica a expressão da densidade de carga? Então a densidade de carga, nesse caso, ela fica dada da seguinte maneira. Essa grandeza de campo aqui é um campo complexo. Né? Da mesma forma que aquele psi são duas componentes complexas. Então é um campo complexo. Esse campo aqui, ele gera a seguinte distribuição de carga. Unidade imaginária, a carga da partícula e o campo S complexo conjugado vezes a sua derivada temporal menos a derivada temporal do conjugado complexo vezes o campo. Claro, essa grandeza aqui, isso aqui é o complexo conjugado disso. Então, se eu pego um número complexo, diminuo o seu complexo conjugado, eu obtenho aqui duas vezes I, a sua parte imaginária. O I daqui cancela com o I daqui. Então, olha que no final do dia esse ρ é real, a carga é real. Então, essa grandeza aqui, ela é uma grandeza que é real. Isso é complexo, mas essa combinação, justamente por causa desse I, é uma grandeza real. Então, o que está acontecendo agora, eu estou vendo aqui, estou botando meu dedão, o lado direito da equação de Maxwell, agora, para mim, ele não é tão misterioso, nem é nem é um buraco negro. Eu sei o que está ali dentro, eu consigo enxergar o que está ali dentro. Se a partícula é carregada, mas é escalar, a densidade de carga é essa. E a densidade de corrente é essa aqui. Quem tiver curioso de aprender isso mais em detalhe, esse semestre eu vou dar o curso de mestrado aqui de eletromagnetismo. Então, eu vou muito nessa direção. As aulas estão gravadas, mas eu tenho outros cursos de eletromagnetismo do professor Global que estão gravados, onde a gente mostra, porque eu estou dando para vocês a expressão, mas isso aí sai de uma formulação. Nada disso sai do céu assim. A gente tem um método para chegar a essas expressões. Estou só dando para vocês essas expressões para vocês saberem que existe uma descrição microscópica para esses objetos aqui, de acordo com a estrutura da partícula que descreve a carga elétrica. Foi não? Eu só ia perguntar, justamente o que você acabou de falar, que essa carga, a corrente, ela vem do termo de Isso, você conserva a carga conservada. A simetria, da simetria, e a simetria te gera uma lei de conservação, que são esses objetos. Então, escalar, você vai ter essa... Vou ter essa estrutura. E aqui, a corrente que dá o movimento da carga, né? E essa está atuando no gradiente da função S.
menos o gradiente da função S complexo conjugada vezes S. É só substituir a derivada temporal pelo gradiente. Então, isso aqui é a descrição das cargas, das correntes. Então, agora eu sei, olhando para essa expressão, eu sei me localizar. Então, se essa carga é uma grandeza escalar, ela é bem diferente da carga fermiônica. A carga fermiônica, por exemplo, ela não depende das derivadas dos campos. Todo mundo sabe, se o campo é uniforme, se o campo é uniformemente distribuído, no caso do campo de Dirac, no caso do elétron, a densidade de carga é psi, psi, não tem derivada nenhuma. E a densidade de corrente também é psi, uma matriz aqui, psi, não tem derivada nenhuma. Então, se o campo é plenamente uniforme, de qualquer maneira eu estou vendo a carga. Agora, no caso escalar, não. Se o campo for uniforme, se o campo não depender nem de T nem de X, a carga, não vejo, as derivadas são zero, não tem carga. Então eu começo a associar. Agora, quem já sabe um pouquinho de análise de Fourier, sabe que quando a gente tira a derivada temporal do campo, na verdade eu estou multiplicando ele pela sua frequência. E quando eu tiro o gradiente de um campo, eu estou multiplicando ele pelo vetor de onda, que dá a direção de propagação. Então isso aqui é a direção de propagação das cargas, e as cargas estão aqui. Então a gente já começa a ver que tem uma relação maior entre a cinemática do campo e a própria carga que ele descreve. Um fato completamente diferente do caso eletrônico. No caso do elétron, a carga, ela independe da forma, se o campo é constante ou não. Então isso tem consequências na hora da teoria eletromagnética. Então nós estamos... Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque a Ludinha ali fez uma pergunta sobre a simetria. Então o que eu estou dizendo para vocês é a mesma coisa. Como isso aqui é uma função complexa, se eu multiplicar isso por uma fase, a fase que está aqui cancela daqui, a fase sendo constante, não dependendo nem de T nem de X. Então, de novo, eu defino a carga pela simetria global. Quando eu coloco o campo eletromagnético, aí essa carga, essa simetria, essa função passa a depender de T e de X. E aí aqui também. E aí a carga precisa ser revista à luz do eletromagnetismo. Então, essa assimetria de calibre, ela está assim, ela atua tanto na matéria quanto no campo eletromagnético. Na matéria, ela atua sob a forma de uma fase. E no campo eletromagnético, ela atua sob a forma dessas translações. Eu translado o potencial escalar por uma derivada temporal e translado o potencial vetor pelo gradiente dessa função. Fazendo tudo isso simultaneamente, as equações de Maxwell ficam intactas. Então, essa simetria, ela controla o fenômeno eletromagnético. Depois, essa simetria foi usada, a partir da década de 50, nos trabalhos de Young e Mills, para usar esse mesmo procedimento de olhar a matéria e poder descrever a interação fraca, a interação forte e até mesmo a interação gravitacional. Pois não, vai. Portanto, a passagem da eletromagnetismo do século XIX para o século XX. Certo. Portanto, que no século XIX, vamos dizer, aquele lado direito, Lado esquerdo ou direito? o direito, Ao direito. o Rho e o J foram mais importantes. Vieram com o Rho e o J e daí foram descobrindo o lado esquerdo. Certo? Então, a carga, nem sabia o que era carga, assim, era uma luz eletrônica, coisa tipo, por exemplo, que eles descobriram né? Bom, mas daí, no século XX, então esse foi o século XIX, assim, bastante pragmático. No século XX, descobriu o eletromagnetismo da simetria. Você falou agora um pouco, a simetria que controla o fenômeno eletromagnético. Daí começa a fazer uma outra viagem. Uma das viagens, você diz, bom, no século XIX, que ele define o eletromagnetismo é carga elétrica, e momento magnético elétrico. Agora no século XX é simetria. E daí começa a ter essas viagens. Então, o que é o tocando para as pessoas? Né? Qual é o grande problema da física? É a limitação da equação de Maxwell. Essa equação que está aqui, ela nada pouco, tipo efeito mais, todas assim, muito batidas. Ele vai até excluído, exatamente. Talvez ela seja uma janela do eletromagnetismo maior. Sem dúvida. E daí você diz, agora vamos pensar no século XX, com a simetria.
Então, eu vou fazer uma pergunta geral. Vamos dizer que você está com... Agora, com a simetria, eu tiro a carga e tiro o momento magnético do elétron. Outra simetria. Daí, se você tivesse uma carga que fosse neutra, se tivesse uma janela lá, uma carga que fosse neutra, não tivesse carga elétrica, isso seria eletromagnetismo? Como é que seria isso? Será que existe um eletromagnetismo neutro? Sim. Sim. Agora já estamos em física no século XXI. Tá, foi do século XXI. Partícula neutra tem carga zero. Tem interação eletromagnética? Para o nêutron. Tem interação eletromagnética. A carga dele é zero. Então, interação eletromagnética não é só carga. O nêutron, além de carga elétrica, por ter carga elétrica zero, num primeiro momento a gente pensaria, bom, ele não interage, a carga dele é zero. Mas ele tem magnetismo. O nêutron tem um magnetismo. Que vem de quê? Vem dos quarks. Os quarks intrinsecamente têm momento magnético. O momento magnético é uma grandeza vetorial. Então, quando eu somo os 3 quarks, eu estou somando 3 vetores aleatórios. Os momentos magnéticos individuais dos vetores, dos quarks. Então, a soma de 3 vetores aleatórios, no princípio, não é zero. Só se todo mundo tiver 2 alinhados para cima e para baixo. É uma situação muito especial. Mas, em média, o nêutron, apesar de ser nêutron, ele tem momento magnético por causa dos quarks. Mas aí vocês poderiam ser mais perversos e falar assim, beleza, você justificou o caso do nêutron, ele é composto. É fácil a gente entender porque ele tem momento magnético se ele é neutro. Porque os quarks têm momento magnético, os quarks é que emprestam para ele o seu magnetismo. Mas se eu pensar numa partícula elementar, não tem nada dentro dela, ela é ela e mais ninguém, e ela é neutra, como é que ela tem magnetismo? É o caso do neutrino. O neutrino é neutro, não é, e ele é elementar. Até hoje ele é elementar. Pode ser que daqui a 2 séculos a gente descubra uma estrutura para ele no LHC 2 linhas, né? O bisneto do LHC vai dizer, cara, o elétron, bom, Dirac já tem os trabalhos sobre isso. Em 1963, o professor Dirac já fez, né, as antecipações do Dirac não são só de 50 anos, são de 5 séculos. Em 1963, o belo trabalho do professor Dirac foi mostrar que no mundo em que nós vivemos, a gente vê um elétron elementar e vê um neutrino elementar. Mas Dirac falou, nós vivemos numa sombra de um mundo mais amplo. O mundo mais amplo, ele revela uma estrutura para o elétron e uma estrutura para o neutrino. Então, a gente está esperando que o neutrino um dia vai, que o elétron um dia vai aparecer a sua estrutura. Hoje nós não temos capacidade tecnológica de verificar o caráter de estrutura do elétron. Bom, em 1930, Dirac já dizia que o próton deveria ser composto. Ninguém acreditava. Até 1950, o próton era uma partícula elementar. A física de partículas elementares, a gente ficou com a denominação errada até hoje. O próton não é elementar, o mesoneutrino é elementar. Todo mundo é formado de quark. Toda a matéria atômica é formada de quark. Não são partículas elementares, são compostas. Mas isso não era claro lá, 60 anos atrás, 70 anos atrás. E só ficou claro em 1968. A previsão foi feita teórica, puramente teórica, foi feita em 60 e 61, e depois a verificação experimental veio em 68. Mas então uma partícula, vamos dizer, ela é elementar sob certas circunstâncias. Pode ser que daqui a 200 anos a gente tenha energia suficientemente alta para perceber a estrutura interna do elétron. Hoje, o elétron é elementar. O Dirac lançou esses trabalhos em 63 e o Salam, em 74, também fez uma linha de trabalhos sobre os chamados préons. Os préons, eles vêm nessa direção. A composição do elétron, a composição do neutrino e a composição dos próprios quarks. Nem os quarks devem ser elementares. Então, quando o Dirac fez isso em 63, esse trabalho, eu diria, está meio na barra de ferramenta até hoje. Embaixo, guardadinho, mas um dia ele vai ser maximizado. Então, a ideia é de que esses objetos sejam compostos. Mas a gente vai dizer, hoje, século XXI, o neutrino é elementar. Carga zero. Como é que ele pode ter magnetismo? Da onde vem o magnetismo do neutrino? Ele não tem carga, ele tem espinho. Espinho está ligado a magnetismo. O que a gente sabe da mecânica quântica é que a combinação entre carga elétrica, mecânica quântica
E a massa me dá a unidade magnética do elétron, que é o que nós chamamos de magneton de Bohr. Então, o magneton de Bohr, na verdade, não foi descoberto por Bohr, foi o nome de magneton de Bohr, mas o autor do magneton de Bohr é um romeno, cara da Transilvânia, não era o Drácula, mas era um transilvano lá, ele que chegou à ideia do magnetismo do elétron através dessa expressão, e Bohr, claro, Bohr cacifou isso e levou o nome, né? Então, esse H cortado, ele está dando para nós a unidade magnética. Então, o que a gente entende é o seguinte, que a matéria elementar, ela precisa de uma carga. Na verdade, por que tem esse H cortado aqui? Esse H cortado não está vindo do nada, esse H cortado aqui está vindo do espinho. Porque, na verdade, vou colocar assim, na verdade, o magnetismo da partícula, aquilo que é o momento magnético da partícula, ele é a carga da partícula e a massa da partícula. Quem entra aqui é o espinho. Então eu preciso do espinho, preciso da carga elétrica para formar o magnetismo. Esse aqui é um fator numérico que até Dirac ninguém sabia por que ele valia 2. Dirac mostrou por que ele vale 2, por causa da relatividade especial. Então, esse fator aqui foi calculado pela relatividade especial e vale 2. Mas ele não é um fator que traz grandeza física, ele é um fator numérico. A grandeza física está aqui. É a carga e o momento magnético, e a massa. Aqui está o espinho. O espinho do elétron, ele vale H cortado vezes a matriz de Pauli sobre 2. Então, esse 2 cancela com esse 2. Então fica EH cortado. Então, o magnetismo do elétron ele é dado por essa grandeza aqui. EH cortado sobre 2M, que nós chamamos de magneton de Bohr, vezes essa matriz aqui, que é uma matriz numérica. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, menos I, 0. É uma matriz, isso é uma matriz. Mas o que é importante, a física é aqui. Então, essa grandeza tem carga e espinho. O neutrino, no modelo padrão, ele não tem nem massa. Então, eu tenho 0 no denominador, tenho 0 no numerador. 0 sobre 0 é um número, né? Segundo os matemáticos aí de plantão, né? 0 sobre 0 pode ser infinito. Pode ser 0 ou pode ser infinito. Depende de quem vai a 0 mais rápido. Se é o numerador ou se é o denominador. Ou se vão a 0 juntos, né? Os dois combinam para dar um número infinito. Mas se a gente olhar para o neutrino e quiser aplicar esse conhecimento aí, a carga é 0, a massa é 0, só sobra o espinho. Quem é responsável pelo magnetismo do neutrino? Hoje, nossa concepção é que o neutrino tem uma pequena massa. A partir de 1998, né, com os experimentos lá no Japão, chamados Super Cavalcante, a gente sabe que o neutrino tem uma massa muito pequena, mas não é zero. Então, o neutrino é um objeto com pouquíssima massa. Mas a massa não zero. Então, a massa do neutrino é que vai ser responsável. A gente acaba, quer dizer, a física ligada ao modelo padrão, ela acaba mostrando uma coisa muito nova, que o magnetismo do neutrino, ele é proporcional à massa do neutrino e ao spin do neutrino. Então a gente começa a ver uma coisa nova, que o magnetismo está vindo da massa, não está vindo da carga. Segundo o eletromagnetismo, você imagina, o fenômeno eletromagnético não é carga. Vocês já começam a ver que isso não é sempre verdade. É uma história que depois vocês acabam descobrindo que ela não é real. Até um certo momento a gente engole isso. Hoje já não dá mais. Hoje a gente sabe que o neutrino tem magnetismo. O magnetismo dele é cerca de 10 a menos 10 do magnetismo da Terra. Mas vocês imaginam, se a gente bota um neutrino, imagina um feixe, o neutrino está no universo todo. Imagina um feixe de neutrinos ao lado de uma supermagnetar. Um campo magnético de 10 a 12 Tesla. Um campo magnético de 10 a 12 Tesla vai dar uma energia razoável de interação com o neutrino. Eu me lembro de comentar ontem, isso pode estar na faixa do LHC, não pode? O que? O neutrino massivo? O 10 a 12 Tesla. Ah, não, o 10 a 12, não, 10 a 12 Tesla, o campo magnético do LHC é 10 Tesla. Ah, o que é 10 a 10 Tesla é o campo magnético, isso é, não, bem lembrado, é o campo magnético que se instaura no interior da matéria, no ar. Quer dizer, quando o quark, vamos colocar para a questão, quando dois feixes de prótons se chocam. Então, próton se choca contra próton, libera quark.
Então eu formo um condensado, eu formo um plasma de quarks e antiquarks e incluo, estudo ali aquele mingauzão de alta densidade. Então, ali se instala um campo magnético na faixa de 10 a 10, 10 a 12. Mas isso não pode ter, não pode gerar nenhuma informação nova sobre os neutrinos? Não dá, eu vou dizer por quê. Deixa eu acabar meu raciocínio. Quanto tempo dura isso? 10 a menos 23 segundos. Então, esse estado intermediário de próton chocando para o próton, liberando o quark. O quark fica livre. Você estou olhando o quark aí. O quark fica livre 10 a menos 23 segundos. Em 10 a menos 23 segundos, ele se recombina para formar de novo uma matéria hadrônica. Então, você perde o contato. Então, você fazer uma experiência com neutrino nessa janelinha de tempo é muito difícil. Então, você tem que fazer experimento astrofísico. Com astrofísica, você consegue. Mas mais para frente, novas gerações, pode sim, pode ser com uma marca de Moore. Uma marca de Moore pode ser sim. Alguém falou? Ah, foi não? Mesmo num experimento astrofísico, será que, tendo em vista que tem esse magnetismo, não seria mais fácil fazer um experimento magnético para o neutrino em vez de fazer gravitacional? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você, por exemplo, aproveitando essas estrelas de nêutrons, né, eles chamados pulsares, e esses magnetar, talvez fosse mais interessante fazer experimento eletromagnético, sim, do que experimento gravitacional. A interação gravitacional do neutrino deve ser bem menor. Acho que domina a interação magnética. Certo? Oi? Quando eles não estão em estados não confinados, eles demoram 10 a menos 23 segundos para eles se confinarem de reconfinarem e gerar matéria adrônica. Isso. Você fazendo um experimento mais energético, esse tempo ele aumenta, o tempo que eles ficariam não confinados? Não dá para aumentar, porque esse tempo, ele basicamente, ele é a escala da interação forte. Mesmo que você coloque mais energia, você está por trás disso a interação forte. O tempo de recombinação da interação forte é cerca de 10 minutos. Característica, como no eletromagnetismo. Por exemplo, quanto tempo um π0 leva para decair em 2 gamas? Quanto tempo mais e menos se fundem para formar gama-gama? Quais são os tempos típicos dos processos eletromagnéticos? Uma interação eletromagnética, ela dura quanto tempo? Ela é imediata, né? Claro, nada dura tempo zero físico. Então, a escala característica da interação eletromagnética é 10 a menos 16, 10 a menos 17 segundos. A escala característica da interação forte é 10 a menos 23 segundos. Ela tem 6 ordens de grandeza mais rápidas. O que é muito peculiar é a interação fraca. A interação fraca, ela é fraca, talvez por isso, né? Porque a gente vê tão pouca coisa, a gente conhece tão pouco sobre ela. A interação fraca, o tempo é muito variável. O nêutron, se você pegar o nêutron e colocar aqui no espaço, esquece o mundo, bota o nêutron isolado. Esse nêutron, ele decai em próton, elétron e antineutrino do elétron em 780 segundos. Então você tem um tempo de interação fraca aí que são praticamente 10 a 3 segundos. Aí quando você olha o decaimento fraco do muon, o muon decai em elétron, antineutrino do elétron e neutrino do muon. Isso leva 10 a menos 8 segundos. Então na interação fraca você tem tempos de 10 a 3 segundos, 10 a menos 8 segundos, 10 a menos 12 segundos. A escala fraca é muito ampla. É muito diferente da escala eletromagnética, que é muito fechadinha, em 10 a menos 16 e 10 a menos 23 de interação forte. Professor, é com essa escala fraca que você pode fazer aquelas medidas de datação, não é? São decaimentos nucleares, né? Decaimento do carbono 14, né? Mas ali é interação forte. Ah, é forte? Aquele interação forte, aquele decaimento é forte. Mas aí também outra escala de tempo? Não, mas aí você não está medindo, você não está medindo o tempo, você está medindo o tempo pela quantidade de carbono que você não pelo tempo da interação. Certo? Então, eu estou só chamando a atenção de vocês para esses fatos, porque o eletromagnetismo ele tem que ser visto frente às demais interações. Não dá, como eu gosto de falar, não gosto de reportar o eletromagnetismo e dizer assim, o eletromagnetismo é isso e o resto da física. Não. O eletromagnetismo está ligado com toda a física. Então ele traz, às vezes, informação dessa outra física. Então, desculpa aí, a divagação foi tão grande por causa da questão da luz, né? Mas a ideia é essa, tem uma simetria e aí as equações são invariantes. Então, o que está por trás da carga elétrica, você define a carga elétrica com a simetria de fase. Porque a carga elétrica e a corrente elétrica estão na matéria.
Então você vai ver a matéria ela reage com uma simetria de fase. Os campos elétricos e magnéticos reagem com essa transformação. Tá bom? Então é isso que eu queria chamar a atenção. Podia continuar a pergunta? Oi? Podia continuar a pergunta? Pode lá. Eu pergunto o seguinte, você falou que pode ser elétrico, tem carga... Então eu estou dizendo, vamos fechar a tua pergunta, só porque eu já tinha esquecido da pergunta. A pergunta então do Dória é, dá para se fazer um eletromagnetismo, vamos dizer assim, neutro? Então eu estou dizendo, dá para se o eletromagnetismo neutro, no sentido da carga elétrica, dá. Você faz um eletromagnetismo magnético, sem eletricidade, sem carga elétrica, mas com momento magnético. O momento magnético pode vir do spin, vem do spin também, mas pode vir da massa, como no caso do neutrino. Por exemplo, só uma coisa, Dória. Átomos, por exemplo, os átomos são neutros, a não ser que eles sejam ionizados. Mas um átomo normal, ele tem tantos prótons, né, quanto elétrons nas camadas atômicas. Você pode ionizar o átomo. Mas um átomo neutro, ele é neutro. Ele não tem interação eletromagnética. Tá? O núcleo é positivo. A nuvem eletrônica é negativa. Então eu tenho uma dicotomia, carga positiva e carga negativa. Então isso é um momento de polo elétrico. Então o que domina a interação dos átomos neutros, eles têm interação eletromagnética? Tem. Mas a interação eletromagnética deles é feita não pelo monopolo elétrico, porque a carga total é zero, mas pelo dipolo elétrico. Então os átomos têm um momento de dipolo elétrico. Os átomos também têm magnetismo. O núcleo atômico tem spin. Então, e tem os spins do elétron. O átomo, no final do dia, ele também tem um momento magnético. Então o átomo neutro, ele tem magnetismo e eletricidade. É fácil entender no caso do átomo, porque ele é composto. Mais difícil a gente entender no caso do neutrino. O neutrino é elementar. Ele não tem carga. Então, como é que eu vou tirar um magnetismo de um lugar que não tem carga? Só tem spin. Mas o spin é importante para o magnetismo, mas o spin, como eu tinha escrito lá, ele precisa se combinar com a carga. A combinação spin-carga dá o magnetismo. No caso do neutrino, não. É a combinação massa-spin que vai dar o magnetismo. Isso dá uma outra visão para a gente também do que é a carga elétrica. Qual é a relação entre carga e massa? Certo? Bom, então, eu só queria ilustrar o resto da tua pergunta. Agora fala. Agora que eu pergunto. Qual é? Eu vou dizer no caso quando você tem um fóton, certo? Então você existe hoje em dia um campo muito importante na ciência que se chama fotônica. Então, para quem não conhece, toda essa parte de chips, etc., o pessoal tenta estudar fotônica. Quer dizer, você, em vez do elétrico, seu condutor, seu fóton. Sai da eletrônica, vai para a fotônica. Então, já que a gente está fazendo 19, 20, no século 20, o século do elétron. No século 21 seja o do Boa escolha. Eu colocaria uma coisa a mais. Eu acho que o século XXI é o século do spin, quer dizer, é o século da spintrônica. Você já tirou do elétron tudo que você podia tirar com a carga. Agora nós estamos começando a tirar tecnologia do spin do elétron, não mais da carga do elétron. Toda essa discussão dos computadores quânticos, né? Isso não está ligado à carga, está ligado ao spin. Então, eu colocaria o século XXI, pode ser o século da spintrônica e da fotônica. A spintrônica é você estudar, tirar tudo que você pode do spin do elétron. Hoje a gente tem todos esses materiais, efeito Hall quântico. O efeito Hall quântico é um trabalho em cima do spin. Nós temos esses isolantes topológicos que está em jogo aí, é o spin. Então, o spin, ele começa a dar uma tecnologia interessante. Então você está tirando física de onde você antes não tirava. Você explorou ao máximo a carga. Agora nós estamos explorando as correntes de spin, as densidades de spin. Então vamos tirar física e tecnologia do spin. E do fóton, como você está dizendo, da fotônica. O fóton não tem carga, mas o fóton tem spin. Então se nós estamos entrando na era do spin, da spintrônica, vamos tirar partido também do spin do fóton, ver o que a gente pode fazer com o spin do fóton. Aí vai em frente. Eu pergunto, a gente está no plano internacional da música. Eu quero dizer, o que se pode tirar mais do fóton? Que tipo de negócio? Física e que tipo de engenharia está à nossa frente. Então você colocou um termo ali, olha, você esquece agora a carga elétrica, já é produto 119, e vai para a simetria. E nem mexe lá com a tua simetria, faz uma jogada aí da tua imaginação e vê o que você pode tirar. Então, a questão do fóton, vamos dizer,
fótons auto-interagentes. Eu quero um eletromagnetismo com fótons auto-interagentes. O que me interessa na massa, na carga, no spin, é a interação do fóton. Fóton interagindo com fóton. Fóton interagindo com fóton. Quer dizer, as pessoas não sabem que no universo, antes da formação das estrelas, é coisa de milhões de parsec a densidade de grupo de fótons que vem vindo para formar uma estrela. Então, é intuitivo de pensar que os fótons se Amanhã nós vamos falar sobre isso. Amanhã nós vamos falar de eletromagnetismo não linear. Eu acho que eu nem botei na pauta de hoje, não. Na pauta amanhã nós vamos falar sobre não linearidade. E aí é fóton interagindo com fóton. Será que fóton gera fóton? O que a gente imagina é o seguinte: carga interage trocando fóton. Carga elétrica, duas cargas se atraem, se repelem, na verdade a gente descreve essa interação pela troca de fótons. Agora a pergunta é: fóton não tem carga, mas será que fóton pode interagir com fóton, trocando fóton, já querendo ter carga? Né? Então o fóton não tem carga, mas o fóton tem spin. Então a pergunta é: será que o fóton não tem um resíduo de magnetismo? Então hoje a gente sabe que o fóton tem uma capacidade paramagnética. O magnetismo do fóton não é exatamente zero. Então o fóton tem uma propriedade magnética muito pequena, sim. A questão é, ainda não se tem como disponibilizar. É uma tecnologia cara, porque o magnetismo do fóton é muito, muito tênue. É mais tênue do que o magnetismo do neutrino. Mas, vamos dizer, está na pauta se considerar essa questão. E também, já que você falou que está no Ano Internacional da Luz, amanhã vamos falar sobre o espalhamento luz-luz. O espalhamento luz-luz é uma coisa interessante, porque o espalhamento luz-luz ele foi estudado na década de 30, 34. 81 anos se passaram e ele ainda não foi medido. Ainda não se conseguiu medir em laboratório o espalhamento da luz. Ainda não se conseguiu medir em laboratório a interação fóton-fóton dando mais e menos. A produção de pares de partículas a partir de fóton. Isso também não foi medido em laboratório. Esse processo é de 1934. Que é o Bright Wheeler. Isso vai ser medido em 2018, talvez. Então, eu estou falando de coisas que poderiam ser muito simples, né, dentro do eletromagnetismo, são simples, estão longe de ser triviais. Então, nós temos coisas, previsões do eletromagnetismo que ainda não foram experimentalmente vistas. Ninguém viu ainda, não se conseguiu medir diretamente o espalhamento fóton-fóton. Já se calculou o espalhamento fóton-fóton, quem calculou foi Heisenberg e um estudante dele, chamado Euler. Euler e Heisenberg trabalharam essa questão em 1933, 1934, depois Bright e Wheeler trabalharam com a interação fóton-fóton dando elétrons e pósitrons. Também ninguém mediu isso até hoje, experimentalmente não foi medido. A interação fóton-fóton, experimentalmente, é muito difícil de ser medida. A tecnologia para medir isso é muito difícil. Então, são experimentos que estão em pauta para serem medidos futuramente, atualmente ou futuramente. Tá? Bom, então vamos lá. Vou chegar agora no início da aula. Começar agora. Então, pegando agora, vamos ver o que acontece com a simetria sobre reversão temporal. Então, a simetria sobre reversão temporal é a mesma coisa que a simetria sobre paridade, só que a paridade não no sentido do espaço, a paridade no sentido do tempo. O que a gente diz é que, se a gente fizer essa transformação, né, vai para um tempo de t, né, vai para um tempo de tempo, um tempo de t', inverte o sinal no tempo. Claro, mantém, não mexe na coordenada espacial. Só mexe no tempo. A coordenada espacial fica limitada, mas o tempo é invertido. Então é claro que a derivada, qualquer derivada em relação ao tempo, vai uma nova derivada em relação ao tempo, né? Que é menos derivar em relação ao tempo. Então a gente sabe que tem invariância sobre reversão temporal, ela é válida para a lei de Newton, ela é válida na mecânica newtoniana, e ela é válida também na mecânica quântica. Na mecânica quântica, a gente sabe que, inclusive, a reversão temporal é representada por um operador anti-unitário. Não é um operador unitário, precisa ser um operador anti-unitário para poder garantir a estabilidade dos estados fundamentais da mecânica. Então, é uma simetria chamada de time inversion, reversão temporal. Essa reversão temporal é uma simetria assegurada na mecânica clássica, se as forças não dependem do tempo, o problema com a força não dependendo do tempo, ou na mecânica quântica também. Bom, vamos olhar para o eletromagnetismo. Se a gente mexe no sinal do tempo, isso aqui não muda.
mexo nisso. Então, derivar em relação a x é a mesma coisa que derivar em relação a x. A densidade é carga por unidade de volume. Então, ρ é igual a rolinha. Resta saber o campo elétrico aqui. Então, se a reversão temporal é também uma simetria das equações de Maxwell, o campo elétrico não pode mudar. Porque senão essa equação ganharia um sinal. Então, o que a gente está vendo é que por reversão temporal, meu campo elétrico vai um novo campo elétrico, que é ele mesmo. Mas isso não passa despercebido para o potencial. Potencial, bem, potenciais, menos gradiente de φ, menos dAdt. Se o campo elétrico não muda, nem o gradiente muda, então, esse cara aqui não mudou, esse cara aqui não mudou. Então, o φ não pode mudar. Então, o φ tem que ser igual a φ. Se o φ trocar de sinal, o E troca de sinal. Então, o φ é igual a φ. Então, aqui, ó, gradiente. Porém, o tempo troca de sinal. Então, se eu for para o dt', isso aqui passa a ser mais. Então, o único jeito é que o A' seja menos A. Então, por reversão temporal, o potencial magnético muda. Apesar da coordenada espacial, que é o vetor, não mudar, esse objeto aqui muda. O potencial escalar não muda. Por que fisicamente isso poderia ser razoável? Quando eu faço uma reversão temporal, eu estou mexendo aqui na velocidade muda de sinal, porque a velocidade é dx dt. Se o dx não muda e o dt muda, então a velocidade se inverte. Se a velocidade se inverte, a densidade de corrente muda de direção. A corrente é ρ vezes v. Se a velocidade da carga pela reversão temporal é invertida, então a corrente muda de sinal. Se a corrente muda de sinal, o campo magnético muda de sinal. É esperado que o potencial vetor mude. Não é fisicamente, não é uma coisa matemática que eu não sei justificar. Então, por reversão temporal, os potenciais eletromagnéticos sofrem essa transformação. O campo elétrico não muda. Então, tudo bem. Então, essa equação aqui fica a mesma, com linha ou sem linha. Aqui, não muda. Já vimos que esse aqui não muda. Aqui muda. Então, aqui fica sinal mais. Então, para que essa equação seja recuperada, é preciso que o B' seja menos B. E isso a gente entende por aqui. Se B é o rotacional de A, esse cara não muda de sinal quando eu inverto o tempo, mas esse cara muda. Então, dá que o campo magnético tem que mudar. Então, o campo magnético, por reversão temporal, ele é transformado num novo campo magnético, que é menos o inicial. Então, tudo fica ok. Bom, aqui não muda. Aqui muda, ganha um sinal menos, mas aqui é zero, fica em casa. É resolvido. O problema é que não tem monopolo magnético. Aqui de novo, o campo magnético muda. Então esse cara aqui não muda, o campo magnético mudou de sinal. O tempo mudou de sinal, o campo elétrico não, então ganhou um sinal menos. Se o dt muda, a velocidade muda. Então, estava falando com vocês, a corrente é a densidade de matéria em movimento. Então, se isso aqui não muda, mas a velocidade muda, porque é dx dt, então a corrente muda. Então, de novo, a equação de Ampère-Maxwell, ela ganha um sinal menos global. Então, as equações de Maxwell ficam perfeitamente invariantes de forma, né? As equações são as mesmas com linha ou sem linha, se eu fizer reversão temporal. Então, as equações de Maxwell, a interação eletromagnética, ela é invariante por P, é invariante por C e é invariante por D. Essas três simetrias se combinam numa simetria só que a gente chama de CP. Essa simetria é fundamental na física de partículas. Deixa eu colar um minutinho só. Se alguém quiser ler mais sobre isso, se instruir um pouquinho mais sobre a simetria CPT, existe um livro de natureza mais axiomática. É um livro da década de 60, mas é um clássico da literatura. Eu considero esse livro insuperável.
é um livro até mais formal, para quem quer ver a coisa mais formalmente discutida. Esse livro é um livro de um campista, né, de um teórico de campos, muito ligado, vamos dizer, na direção do rigor matemático. Ele não chega a ser assim, um axiomático, um construtivista, mas ele é um cara que faz física teórica, né, com grande apreço por uma matemática rigorosa. É o Aitken. Esse livro do Aitken se chama Pi Statistics. E tudo sobre. Ele fala de estatística aqui, não no sentido da estatística, né, de indução de erro, essa estatística de manipulação de dados. É estatística no sentido da importância da estatística na física. A estatística sem bosões, a estatística de fermiões, a estatística de Fermi-Dirac, a estatística de Bose-Einstein, né, a estatística que a gente usa, as distribuições estatísticas de acordo com os pi. As partículas fermiônicas seguem a distribuição de Fermi-Dirac e as partículas bosônicas seguem a distribuição